E nós vamos então agora meditar na palavra do nosso Deus. E assim vamos iniciar uma série de mensagens a partir da oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela manhã começamos expondo as orações do apóstolo Paulo e agora à noite, ou nas celebrações do domingo à noite, nós estaremos juntos estudando essa oração maravilhosa que Jesus fez ao Pai. E aqui nós estamos então em João capítulo 7. Eu peço que você abra o texto comigo, Evangelho segundo João capítulo 17, melhor dizendo, 17 do Evangelho de João. Eu dou um tempinho para você encontrar o texto, e assim eu vou saudando todos aqueles que estão aqui comentando no chat também, tá bom? Deus abençoe todos vocês. João 17, eu leio de 1 a 5, na realidade o texto é composto por 26 versos, e nós então estudaremos em outros momentos. Daqui a pouco eu vou falar como a gente vai dividir essa linda oração do Senhor Jesus, tá bom? Então João 17 está aí na tela, você pode me acompanhar, também acompanhar aí na sua própria Bíblia, na sua casa, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho venha glorificar a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a vossa obra, a sua obra, a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O nosso tema hoje é oração e salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade, que ela penetra dentro do nosso coração, da nossa mente, e a nossa oração é que o Senhor santifique o nosso coração com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E assim, Senhor, pedimos mais uma vez a iluminação do teu Santo Espírito para o entendimento dessa expressão bíblica, dessa palavra de Jesus, a fim de que possamos ouvir a tua doce e bendita voz. A nossa oração é que o Senhor fale conosco e que haja salvação em muitos e muitas vidas, para a glória e honra do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Oração e salvação. Essa é a chamada oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oração que ele fez momentos antes da crucificação, oração antes da iminência da crucificação. Momentos antes da crucificação, Jesus então tem esse momento de oração. O contexto dessa oração é o famoso discurso da despedida, em que Jesus, após lavar os pés lá em João capítulo 13, ele começa o capítulo 14 e assim vai fazendo o seu discurso, o grande discurso da despedida, de 14 até o capítulo 17. Então ele vai se despedindo dos seus discípulos, sabendo que minutos depois, momentos depois, ele estaria sendo crucificado, e assim então ele está se despedindo e também consolando, já preparando os seus discípulos para darem sequência naquilo que ele estava realizando. Essa oração é chamada a oração de todas as orações. Por quê? Porque ela abarca toda a nossa espiritualidade cristã. Aqui nós aprendemos a respeito de tudo, e Jesus disse essa oração, fez essa oração
para o Pai, mas na presença dos seus discípulos, e assim João, de forma muito perspicaz, registra para nós tudo aquilo que nós temos aqui nessa oração para consolar e abençoar a minha vida, a sua vida e todos aqueles que estiverem lendo ou acompanhando essa mensagem, ou depois, em algum momento, puderem ler, vão ser abençoados com essa expressão. Estou lendo um texto do pastor Isaltino, quando ele fala que essa oração é a oração mais profunda, é a oração mais sensível, no entanto, é a oração mais ignorada porque as pessoas não conhecem a profundidade dessa oração. Jesus orou ao Pai e aos seus discípulos, e aos seus discípulos que estavam ali, ouvindo essa preciosa oração. Essa oração de Jesus é registrada aqui em João capítulo 17, e essa oração é dividida em 3 grandes partes. Em primeiro lugar, Jesus ora por si mesmo, João capítulo 17, do verso 1 até o verso 5, que é a oração que nós vamos nos ater nesse momento, nessa hora. A segunda parte vai falar que Jesus está orando pelos seus discípulos ali no cenáculo, seus discípulos imediatos. Então ele está orando pelos seus discípulos e ele vai falar aquela frase maravilhosa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. É nesse contexto, e daqui a alguns dias nós estaremos meditando nessa expressão bíblica. E terceiro e último lugar, por fim, Jesus ora por seus discípulos que haveriam de crer, ou seja, Jesus ora por nós, e nós somos hoje a resposta da oração do Senhor Jesus. Ele pediu naquele exato momento por aqueles que haveriam de crer, e hoje nós podemos crer no Senhor Jesus porque Ele orou pela minha vida e pela sua vida. Então hoje eu falarei sobre a oração e salvação, no domingo que vem, oração e santidade, e no terceiro domingo, se Deus assim permitir, oração e unidade, quando ele fala: eu e o Pai somos um, e o nosso desejo é que todos os discípulos também sejam um. Então vamos aprofundar nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto, quando Jesus ora por si mesmo e pede então pela salvação das pessoas que haveriam de crer nele. O texto vai falar para nós que, tendo Jesus falado estas coisas, quais coisas? Então foi essa pergunta que eu fiz no texto. Então Jesus acabara de proferir as belas lições que estão narradas a partir do capítulo 13, como eu já estava dizendo. Em João capítulo 13, nós temos o lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Depois nós temos Jesus falando o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que o mundo conheça a igreja, a expressão da graça de Deus através do amor. Jesus confortando os seus discípulos, por exemplo, lá em João capítulo 14, você pode acompanhar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também no Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus confortando e consolando os seus discípulos, dizendo que ele estaria então preparando uma casa para os seus discípulos. E aí no capítulo 14 também, nós temos a promessa do Consolador, para que os discípulos não ficassem com aquela sensação de que estavam ficando órfãos, que não teriam mais um amparo. E aí Jesus fala: olha, eu vou ao Pai, eu vou subir para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Paráclitos, e ele então consolará todos vocês. No capítulo 15 nós temos a expressão de Jesus da videira e do ramo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês então são os ramos. Então todos aqueles que estiverem ligados a mim devem dar frutos. Vocês vão se lembrar dessa expressão de Jesus em João capítulo 15. E no capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos Jesus falando qual seria a missão do Consolador. E aí o capítulo 16 todo ele vai tratando a respeito do Consolador. Por exemplo, capítulo 16, versículo 8, ele fala assim: quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então Jesus está consolando seus discípulos com essas palavras, e por isso o texto de João capítulo 17, que nós vamos
começar a estudar agora, ele fala isso, tendo Jesus falado estas coisas. Quais coisas? Tudo isso que eu acabei de dizer aos irmãos. Então, depois de falar tudo isso, depois de dar a lição, como Jesus encerra a sua grande lição e encerra essa grande despedida dos seus discípulos? Jesus encerra essa grande despedida fazendo uma linda, profunda e intensa oração que nós vamos estudar agora. Jesus levanta os olhos aos céus, e faz essa oração, e Jesus ora olhando para o céu, mostrando a sua reverência e a sua dependência. Eu fico imaginando a cena maravilhosa, Jesus acabando de proferir o seu discurso, ele dobra os seus joelhos, levanta as mãos aos céus, como os judeus assim o faziam, e começa a dar graças a Deus, e ele chama o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador de Pai, aquela expressão que nós já aprendemos e falamos um pouco a respeito dela, essa expressão do aramaico, Abba, ele chama a Deus de Pai, que é essa forma que Jesus se referia ao Pai, dando aquela expressão para nós de intimidade. Então, Jesus começa a oração assim: Pai, é chegada a hora. E aqui nessa expressão, é chegada a hora, nós temos muita teologia, muita coisa. Eu conversava há pouco tempo agora, poucos minutos atrás, com o Ivan, a respeito dessa linda oração, e nós falávamos da profundidade dessa oração. Chegou a hora. Se você conhece o Evangelho de João, você vai se lembrar que em João capítulo 2, no primeiro milagre que Jesus realizou, a sua mãe Maria chegou lá pedindo para que ele fizesse uma grande manifestação, e aí Jesus olha para aquela mulher chamada Maria, sua mãe, e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não chegou a hora de eu me revelar como o Messias prometido. Em outro momento, no João capítulo 7, nós temos o relato de que os fariseus, juntamente com os soldados, queriam prender a Jesus, mas ninguém colocou a mão sobre Jesus, e o texto vai dizer para nós que ninguém colocou a mão sobre Jesus, porque ainda não era chegado a hora. Então, enquanto não houvesse chegado a hora proposta por Deus, os soldados não conseguiram colocar a mão sobre Jesus, não foi chegada a hora. Em outro capítulo, capítulo 8, por exemplo, nós temos outro relato, e ninguém prendeu Jesus, porque ainda não era chegada a sua hora. E aí depois, em João capítulo 12, o Senhor Jesus já conhece e reconhece que havia chegado a hora, e ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, que era ele mesmo. Então a hora de que Jesus estava falando nesse momento era a hora da crucificação, hora da sua entrega, hora da sua devoção, hora em que ele seria então completamente derramado sobre o Calvário, hora da glorificação do Pai, momento esse que o Pai, o Deus eterno, glorificaria o Filho. Então o Senhor Jesus está reconhecendo, ou percebendo, ou sentindo que essa hora então estava chegando. Se lá em João capítulo 2 ele falou para Maria que não era chegada a hora, agora ele está reconhecendo e está falando assim: hora que ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus, iria glorificar o Pai em obediência, em amor, lá na cruz do Calvário. Hora essa que ele receberia todo o pecado da humanidade toda, hora essa que ele estaria na cruz do Calvário recebendo o cálice da justiça de Deus, hora essa aguardada por todos aqueles que estavam ali ansiando para receber a salvação, hora essa difícil desse cálice a ser bebido, mas Jesus então fala em oração: Pai, é chegada a tua hora, glorifica o teu Filho. E glorifica o teu Filho aqui, glorificar, essa expressão nos lábios de Jesus é encher de resplendor, ou seja, glorifica o teu Filho, encha o teu Filho de resplendor, mostra ao mundo que eu sou o enviado do Senhor. E se você conhece o texto bíblico, eu gosto daquela expressão, quando o Senhor Jesus, ele é completamente envolvido pelo amor do Pai, quando ele sai das águas do batismo e há uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E essa expressão Jesus retoma, e ele está dizendo ao Pai, orando ao Pai, fala assim: glorifica o teu Filho, mostra que o teu Filho é amado para toda a humanidade. É chegada a hora, Senhor Deus, glorifica o Filho. No momento da transfiguração, nós temos também esse relato, a segunda vez que o céu se abre, os céus manifestam a glória de Deus, os céus se abrem, e assim nós pudemos ouvir a voz
que veio do céu, este é meu filho amado. E agora Jesus está falando, glorifica o teu filho, encha o teu filho de resplendor. E aqui Jesus está pedindo que aquele autoesvaziamento que ele estava fazendo da sua glória seja então revertido. Nós temos o relato de Filipenses, em que Paulo coloca que o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória para receber e cumprir o ministério que Deus havia colocado sobre os seus ombros. Agora Jesus está falando o seguinte: Pai, está chegando a minha hora, é chegada a hora, eu vou para a cruz, mas eu quero muito, ele implora, glorifica o teu filho, que o teu filho seja glorificado, que esse esvaziamento seja revertido e que eu possa ter a minha vida completamente restaurada ao resplendor da glória eterna que eu tinha com o Senhor na eternidade. Então Jesus pede que o Pai o glorifique na cruz. Por quê? Porque é chegada a hora, e dessa forma é no Calvário que Jesus vai manifestar a glória de Deus, e é no Calvário que Deus o Pai vai o entregar para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna, como nós veremos aqui na sequência, e graças a Deus por isso. Então Jesus, nessa linda oração, ele ora e fala o seguinte: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho para que o filho possa glorificar a ti. Então eu fiquei pensando nessa ideia de que o Filho é glorificado pelo Pai, mas o Pai é glorificado pelo Filho, e aqui Jesus está pedindo: glorifica teu Filho, ajuda o teu Filho, reveste teu Filho com resplendor, com a tua glória, para que eu possa também glorificar o teu nome lá na cruz do Calvário, para que eu possa cumprir cabalmente o meu ministério. Então o Deus Santo, o Deus que glorificou a vida de Jesus, é esse Deus que deu o poder a Jesus para vencer a morte, e Jesus vai para a cruz resoluto, sabendo do seu ministério, porque Jesus estava sofrendo, Jesus estava se despedindo, e toda a humanidade agora pode receber a salvação que há no nome do Senhor Jesus, porque Jesus glorificou o Pai e o Pai glorificou o Filho. Sabe em que momento o Pai glorificou o Filho? Quando o Pai traz o Filho das trevas, da morte, com as chaves da vida em suas mãos. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Se na cruz a gente vê Jesus sofrendo, na ressurreição a gente vê Jesus glorioso, vitorioso, poderoso. Então Jesus recebe esse nome todo poderoso e todo glorioso, porque ao nome do Senhor Jesus Cristo, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então quando nós confessamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para receber a graça de Jesus, nós estamos glorificando o Pai e glorificando o Filho. Então por isso que Jesus fala o seguinte: Pai, glorifica teu Filho, derrame sobre mim a tua glória, para que lá na cruz do Calvário todos possam ver que eu sou o Filho de Deus e que eu serei o grande Redentor de toda a humanidade. Glorifica o teu Filho. E nós sabemos e reconhecemos e acompanhamos na narrativa bíblica que lá na cruz do Calvário Jesus glorificou o Pai. Ele cumpriu todas as profecias. A profecia de Isaías já dizia que ele seria levado como ovelha ao matadouro e não falaria nada, e de fato não falou nada, foi levado e glorificou o Pai em tudo. E diz o texto no versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, Jesus recebeu autoridade para manifestar e conceder a vida eterna a todos aqueles que Deus assim o deste. E assim nós temos essa convicção e certeza de que todos nós recebemos a graça e a salvação eterna por meio de Jesus. Então não há nenhuma possibilidade de salvação senão pelo nome do Senhor Jesus. Não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa receber a salvação a não ser pelo Senhor Jesus. Então, as pessoas às vezes ficam se perguntando se há salvação fora do nome de Jesus, e a Bíblia aqui, a própria oração de Jesus diz: não há nenhuma salvação a não ser em Jesus, é Ele que concede a vida eterna. E o ápice dessa primeira etapa da oração de Jesus, nós chegamos agora no versículo 3, quando diz o texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu
enviaste. Então Jesus fala da vida eterna, e aqui Jesus nos dá uma grande definição do que de fato é a vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então, se alguém perguntar para você o que é vida eterna, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E a vida eterna que Jesus coloca aqui é uma vida definitiva. Então, no português nós usamos vida de uma forma bem geral, mas no grego há duas expressões para vida. A vida biológica, a expressão grega bios, a vida biológica, onde deriva-se a expressão vida biológica, ou seja, todos nós estamos vivos biologicamente. Então nós temos essa vida que eu coloquei aqui no meu texto, uma vida orgânica. Todos nós estamos com o nosso corpo em funcionamento, logo temos vida. Mas a vida eterna que Jesus coloca para nós, ou essa qualidade de vida, é a vida zoe, a expressão no grego é zoe. Então é a vida eterna, essa vida que transcende o material, essa vida que transcende a existência humana, é a alma e não o corpo. Então o que Jesus está colocando para nós é que a vida eterna é essa vida a partir do conhecimento dessa relação do Pai e do Filho. Então o que é vida eterna? É reconhecer que o Pai, em sua soberania, enviou o Filho e que o Filho cumpriu todo o desígnio do Pai. Logo, o Filho pode conceder a nós salvação. E o texto está dizendo para nós que essa vida é experiencial do Pai com o Filho e do Filho com o Pai, e nós então gozamos dessa vida eterna. Vida eterna aqui é vida com abundância. Foi aquela vida eterna que Jesus falou quando ele relatou assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a vida aqui é zoe, essa vida com qualidade, é vida definitiva. Graças a Deus, glórias a Deus. A vida que Jesus nos deu, essa vida eterna, ninguém pode roubar, ninguém. Graças a Deus. E essa é a oração de Jesus. Jesus orou para que eu e você pudéssemos gozar dessa vida eterna, dessa vida com qualidade. Por isso que João 3,16 nós temos a expressão que diz assim, que você conhece, você pode recitar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se crê em Jesus, não vai perecer, mas terá como presente, como galardão, o quê? A vida eterna, essa qualidade de vida definitiva. O corpo um dia parará e aqui ficará, o pó voltará ao pó, e a nossa alma, que é a vida definitiva, voltará para Deus. Isso é vida eterna. É essa certeza, é essa esperança que nutre o nosso coração a continuarmos a nossa caminhada, a nossa existência aqui. Prova da oração de Jesus que vai fazendo efeito em nossa vida. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então, se alguém deseja conhecer a Deus, precisa necessariamente passar pelo conhecimento de Jesus, que é o Filho de Deus. Deus se revela a nós através da pessoa do seu Filho de Jesus Cristo. E essa expressão conhecer aqui é muito interessante, porque conhecer aqui é literalmente vir a conhecer ou saber. Então a expressão conhecer aqui não está ligada à intelectualidade, e sim ao relacionamento. Então nós não podemos apenas conhecer a Deus a partir de uma relação de conhecimento intelectual ou até mesmo do conhecimento bíblico. Porque tem muita gente que conhece a história de Jesus, mas não ama Jesus. Tem muita gente que conhece a Bíblia para sua própria condenação, mas não conhece o caráter de Deus, não se apropria de tudo aquilo que aprende. Por quê? Tem um conhecimento técnico e tem um conhecimento cognitivo. Então o que a Bíblia está falando para nós, Jesus está nos dizendo que esse conhecimento não é um conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento a partir de um relacionamento, é um conhecimento relacional. E a ideia aqui é um relacionamento sem fim. Eu gostei disso, eu achei incrível. Então quando Jesus fala assim, a vida eterna é essa, que te conheça a ti, porque quando você conhece uma pessoa que você
muito gosta e muito ama, você quer conhecer mais dessa pessoa. E aí quando Jesus coloca que o Pai é a pessoa amada que nos criou, que nos formou, que Ele formou tudo, inclusive a nossa própria vida eterna, então Jesus está falando que a vida eterna é isso. Ele define a vida eterna como esse conhecimento de Deus. E eu fiquei maravilhado com essa expressão, porque conhecer a Deus não tem limite ou tem limite? Nós que estudamos a Bíblia, nós que gostamos de versar, conversa sobre teologia, está todo mundo aqui da minha equipe assim, ó, todo mundo aqui, ó. Quem conhece teologia, quem conhece Bíblia sabe, se a gente passar a vida inteira conhecendo a Bíblia, a gente não será capaz de conhecer Deus. Como o irmão Ivan sempre fala, ele gosta de citar a natureza, o irmão Ivan está por aqui hoje. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ficar encantado e a gente não vai conseguir compreender a grandeza de Deus. Como eu já falei em uma outra ocasião, uma vez meu filho perguntou qual é o tamanho de Deus, uma pergunta de criança, né? Aí nós estávamos na praia, eu olhei para o mar, né? E falei assim, olha, Deus é como o mar, meu filho. E ele ficou olhando para mim assim, ele era novinho, né? Eu fiquei assim falando, olha, Deus é como o mar, assim, a gente olha assim, não vê o fim. Deus é imenso, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E ele falou assim, papai, mas será que Deus está lá no fundo do mar? Eu falei, não, no fundo do mar estão os nossos pecados. Lembra da profecia de Miqueias? Que ele jogou no fundo do mar. E eu fico imaginando então um oceano, com a imensidão do oceano, a imensidão das galáxias. Nós podemos passar a vida toda pensando e refletindo a respeito de Deus e não conseguiremos esgotar tudo a respeito de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para a eternidade e só na eternidade nós conheceremos tudo a respeito de Deus. Conheçam a Deus, busquem a Deus, e não é um conhecimento pessoal, não é um conhecimento cognitivo, intelectual, não, é um conhecimento relacional. É um conhecimento que eu vou buscando mais e mais conhecimento e não se esgota, é um conhecimento sem fim. É um conhecimento que não acaba nunca, porque nós estamos conhecendo o Criador, o sustentador de todas as coisas. Eu gosto daquela proposta de Oséias, melhor dizendo. Eu falei de Miqueias agora, fiquei com Miqueias na cabeça. Aquela proposta assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que Jesus está falando. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então esse conhecimento, essa ideia, é que nós vamos viver a nossa eternidade conhecendo mais e mais do caráter de Deus e conhecendo mais a respeito de Jesus. O próprio evangelista João, que narra essa oração de Jesus, chega lá no final do capítulo 21, vai dizer para nós que não conseguiu falar tudo a respeito de Jesus porque era muita coisa. Jesus viveu o seu ministério em 3 anos, e João vai falar que é muita coisa. Agora, a boa notícia para você que me ouve, nós passaremos a eternidade conhecendo mais e mais de Deus e do caráter do Senhor Jesus. Isso é vida eterna. Alguém vai falar assim, mas vocês não vão cansar? Nós falaremos assim, não. Vai se esgotar? E nós falaremos, não. Não tem nada mais prazeroso e saboroso para a nossa vida espiritual do que conhecer mais e mais de Deus. Crente de verdade que ama a Deus não fica pensando, falando assim, nossa, que sermão demorado. Porque ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer ouvir mais de Deus. Ele quer conhecer a respeito de Jesus. E aí, caminhando para essa segunda parte, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a tua obra. E eu gostei muito dessa expressão quando Jesus fala de consumando a sua obra. Eu gostaria de ter mais tempo para pensar em todas as diretrizes, por exemplo, no versículo 3, quando ele fala do Deus único, Deus, né? Eu pulei aqui a folha, porque o nosso tempo não permite, o único Deus. Se tem um único Deus, na expressão da boca de Jesus, tem falsos deuses, e os falsos deuses não servem para nada. Nessa nossa geração idólatra, Jesus levanta e fala o seguinte, só tem um único Deus, e tem essa expressão maravilhosa que eu gostaria de outra ocasião citar com vocês, a quem enviaste, Jesus falando
que foi enviado por Deus. E aí chegamos no versículo 4, quando o Senhor Jesus fala o seguinte: eu te glorifiquei consumando a sua obra. Então, consumando a sua obra, Jesus está dizendo que completou essa obra que foi confiada a ele, porque consumando aqui tem o sentido de completando, acabando ou atingindo o alvo. Então, lá na cruz, se você conhece a Bíblia, você vai se lembrar que Jesus falou de uma forma definitiva: está consumado. Aqui, nesse momento, ele falou assim: glorifiquei-te na terra, consumando. Até esse momento Jesus estava acabando, e ele chega lá na cruz do Calvário e fala o seguinte: está consumado. E a expressão grega que ele usa é tetelestai, está consumado, está tudo encerrado, tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz, está dominado. Agora o mundo é governado simplesmente por Deus, porque Jesus devolve tudo nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que em Cristo Jesus, Deus está fazendo convergir todas as coisas para que Ele, no dia eterno, naquela consumação do século, seja glorificado. Então lá na cruz, Ele falou assim: tetelestai, está consumado, e aqui Ele estava orando para que Ele pudesse consumar a sua obra, a obra que Deus havia o dado lá na cruz do Calvário. Então eu fui pesquisar e fazer minha lição de casa, e encontrei 3 explicações para essa expressão tetelestai. Eu achei muito incrível e vou tentar encerrar com essa expressão, porque o nosso tempo vai embora, né? Nós estamos ao vivo, tá, gente bonita? Agora aqui é 7h51, é isso? É isso aí, estamos ao vivo, tá bom? A primeira expressão do tetelestai, está consumado, é o seguinte: indicando o pagamento de uma quitação de dívida. Eu não sei onde você mora, basicamente o nosso povo é daqui, né, de Sorocaba, mas tem algumas pessoas que moram em outras localidades, mas dependendo do lugar que você mora, você vai se lembrar da nota de promissória. Tem alguns lugares que ainda tem, por exemplo, na minha cidade eu sei que ainda tem. Então, quando você ia fazer uma compra, você então pegava uma nota de promissória. Era assim, Ivan? Era assim quando você era mais novo? É. E aí pegava uma nota de promissória, como se fosse uma espécie de um carnê hoje. E aí então você ia trocando as promissórias, até o dia em que você quitava a dívida. E aí você chegava para aquela pessoa que tinha as suas promissórias, e então ela batia um carimbo, e no carimbo estava assim: tetelestai, que na realidade está pago, está consumado. Então não tem nenhuma dívida. Pensando na nossa existência, quando Jesus chega lá na cruz do Calvário e fala assim: tetelestai, não tem nenhuma dívida, tudo foi pago. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o Senhor Jesus pegou todas as nossas dívidas, escritos de dívidas, e pregou na cruz: está pago, está consumado. Graças a Deus por isso. A segunda indicação dessa expressão era uma posse de uma propriedade, era um documento, como se fosse hoje um documento autenticado. Então você pega a escritura da sua casa ou um documento do seu carro, e aí então lá você viria o carimbo tetelestai, dando essa expressão de legalidade, de posse. Agora isso, ou essa casa, ou esse patrimônio é da minha posse, eu tenho direito a essa propriedade. Então Jesus lá na cruz, ele fala o seguinte: olha Deus, tudo agora está sendo devolvido para as tuas mãos, e o príncipe desse mundo está sendo envergonhado na cruz do Calvário. É essa oração que Jesus está falando. Todo poder, todo domínio, toda honra, toda a glória vai ser dada ao Senhor, porque está consumada a tua obra. O teu plano redentor eu estou realizando aqui, agora, para todo sempre, de maneira definitiva. As dívidas estão sendo pagas, tudo agora está sendo glorificado para o Senhor, para a honra e glória do Senhor e para todo sempre. A terceira e última expressão de tetelestai é que a tarefa estava concluída ou finalizada. Eu também gosto dessa. Jesus está falando o seguinte: não há mais nada para fazer, tudo que o Senhor me deu para fazer eu fiz, não há mais nada para fazer, o meu sangue já está cobrindo todas as pessoas, o meu sangue já está sendo vertido, a minha vida já está sendo entregue na cruz do Calvário, eu vou ressurgir.
tudo está consumado, está terminado, a obra que o Senhor está me dando para fazer está encerrada, está consumada, não há mais nada a ser feito, tudo já foi feito por Jesus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas igrejas que ficam falando que tem revelações novas, específicas, não existe mais nada, Jesus Cristo já fez tudo, tetelestai, está consumado, está terminado, Jesus completou a obra de Deus na minha e na sua vida, nos dando a salvação. E quer saber como a gente percebe que o tetelestai faz cor ao nosso coração? Quando a gente percebe que o nosso coração é do Senhor Jesus. Quando a gente percebe que a morte de Jesus salvou a nossa existência, que Jesus nos tirou das garras de Satanás e nos plantou na igreja, no reino de Deus. E a oração de Jesus é essa: ó Pai, me glorifica, para que eu possa consumar a sua obra, a obra que o Senhor colocou em minhas mãos, e me dê aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Pensa na profundidade disso. Jesus está ali, sendo entregue na cruz, e Ele está orando: Pai, mostre ao mundo a Tua glória, aquela glória que eu tinha com o Senhor, quando nós conversávamos a respeito da criação do mundo. É profundo, não é isso? Eu concluo a minha fala com duas expressões, porque na realidade eu, como salvo em Jesus, eu quero crer que você também, todos aqui da minha equipe são, hoje nós, os salvos, desfrutamos da resposta dessa oração. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, e nós rendemos honra e glórias a Deus. Se você mandar uma mensagem para mim: olha pastor, o sermão hoje foi legal, o que eu tenho que fazer? Honra e glória seja dada a Deus. Ó pastor, obrigado pela sua equipe. Todos nós da nossa equipe falaremos assim: honra e glória seja dada a Deus, porque Ele nos salvou para isso. Então, qual que é a minha dica para você? Desfrute da salvação. A vida eterna é essa: conheça mais e mais a Deus. Desfrute da salvação, tenha alegria da salvação, tenha a esperança da salvação. Em segundo lugar, é para você que talvez que não conhece Jesus. E se você ainda não conhece a Jesus, o meu conselho, o meu convite é esse: se renda a Jesus. Conheça mais e mais a Jesus, e certamente você ficará apaixonado pelo amor do Pai. Conheça mais, desfrute da vida eterna e deixe os seus pecados para trás e viva uma vida diferente. Dia desse alguém falou assim para mim: olha, estou cansado dessa vida. Eu falei assim: é só você nascer de novo, só você nascer de novo. Se renda a Jesus. Cansou dessa vida? Quer uma vida boa, uma vida eterna, vida com qualidade? Aceite Jesus.